E a gente tem sobre esse caso ainda o Matheus Dias, que está conosco para nos trazer maiores informações sobre essa decisão do governo. Matheus Dias, boa noite. André, uma ótima noite a você, ótima noite aos nossos colegas do estúdio, a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. Essa que foi uma decisão da Agência Nacional de Proteção de Dados, chamada de decisão preventiva pela ANPD, órgão que faz parte do Ministério da Justiça. Deram um prazo de 3 dias úteis para que o Discord se posicione e traga maneiras ou medidas para garantir a proteção de crianças e adolescentes, claro, na plataforma digital. Por isso, tiraram do ar as transmissões ao vivo, as lives tão famosas, tão usadas, principalmente pelos jovens aqui no Brasil, para transmissão de jogos online, para conversas, para qualquer tipo de assunto que é tratado de maneira ao vivo na internet. Uma plataforma bastante usada e muito promissora, agora com esse pequeno entrave. Então, as lives fora do ar por 3 dias úteis a princípio. O Discord já se posicionou, disse que ficou extremamente desapontado com essa decisão do governo, porque até esse momento a plataforma tinha diálogo livre, diálogo aberto com o governo federal e a todo momento tinham essa troca de informações. Diz também que investe bastante na segurança e que nesse caso específico, o caso que foi apontado e pressionado pela primeira-dama Janja da Silva, da adolescente de 13 anos que teria sido induzida por outros adolescentes a se automutilar e cometer suicídio. As imagens foram transmitidas na plataforma, então no Discord. Por isso, a plataforma disse que analisou esse caso, minuciosamente continua analisando e que foi chegado até eles a informação de que tudo teria começado em uma outra rede social e acabado por se terminar, então, no Discord. Eles vão tomar as medidas, mas disseram que, de maneira desapontada, viram essa decisão do governo. Isso repercutiu também, claro, entre os presidenciáveis. Alguns deles já se posicionaram e de maneira contrária à decisão do governo, à decisão do Ministério da Justiça, da ANPD. Até aqui, Romeu Zema, e Renan Santos, os dois presidenciáveis se posicionaram contra essa decisão. Renan Santos, do partido Missão, ele, o candidato à presidência do MBL, disse que nesse momento é mais uma forma do PT garantir a censura. Ele disse, inclusive, nas aspas essas dizendo que a Janja decidiu que o Discord gerou uma morte e que já se foi descoberto que esse caso, toda essa plataforma foi apenas o fim da história, que havia começado em outro lugar. Renan Santos ainda disse que o PT gosta de criar seus próprios moinhos de vento para criar suas brigas contra as redes sociais. Disse ele, inclusive, que o PT usa o caso para criar precedentes. Já Romeu Zema disse que, de uma certa forma, é como se estivéssemos vivendo novamente em uma ditadura. Ele disse que é impressionante o que estamos vivendo no Brasil. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão contra a fonte de uma jornalista e agora, por pressão da primeira-dama Janja, as lives e os vídeos do Discord estão suspensos. Ele disse que recebe com bastante tristeza, bastante pesar, a notícia, claro, da morte da menina de 13 anos, já que é um caso extremamente grave, mas que não são todos que devem pagar o preço pelos criminosos, que devem sim esses serem os culpados, viu, André? Obrigadíssimo, viu, Matheus? Boa noite para você. Olha, não tem como a gente aqui deixar, eu pelo menos não tenho como deixar de fazer o registro de que dizer que o Discord gerou uma morte é tão absurdo quanto dizer, por exemplo, que o caso da escola base deveria fechar a imprensa. Aconteceu lá, lembra-se? O caso da escola base gerou também morte, etc. E aí? Um erro da imprensa. Então, devemos fechar a imprensa? Talvez fechar todas as lives ao vivo da imprensa, até que a imprensa comprove que é capaz ou incapaz de novamente respeitar esse ou aquele desejo do governo. Será que é assim que a gente caminha? Será que a gente pode dizer, é óbvio que a gente tem que lamentar toda e qualquer morte. Agora, essa morte, será que se não fosse o Discord não aconteceria? Essas pessoas que estão fazendo isso dentro da plataforma, fora da plataforma, elas são sãs? Elas são puras? Elas estão rezando? Elas fazem isso dentro da plataforma e saem da plataforma e vão para a igreja rezar? Será que é assim que funciona?
Será que é o Discord que gerou a morte ou a morte foi gerada por alguém dentro da plataforma, assim como essas mesmas pessoas geram ou gerarão essas mortes fora da plataforma? Sem as lives ao vivo, o mundo agora está colorido? Estamos no mundo dos ursinhos carinhosos depois que as lives foram proibidas? Deixamos de ter problema no Brasil? O problema é a live dentro do Discord. Fora do Discord, tá tudo certo. Sem live o mundo é azul e cor-de-rosa. Quer dizer, isso me parece só uma cortina de fumaça para ninguém punir o que deve ser punido, que é o crime, e não a plataforma onde o crime aconteceu. E outra, é necessário que se diga o seguinte: qual é a diferença? Qual o problema da live ao vivo? A live não ao vivo? Ou a ausência? A live ao vivo não existe. Mas, enfim, o fato de você não ter a live resolve o problema da pessoa doente que está dentro da plataforma, do criminoso que está dentro da plataforma. Ele vai deixar de ser criminoso porque ele está ao vivo? Ele vai parar de cometer crime porque ele está ao vivo? Então, assim, meus caros, isso me parece aquela história eleitoreira de eu não sei resolver um problema, eu não vou combater o crime porque é difícil, então eu combato aquilo que está na minha mão. Eu combato de uma forma festiva e fantasiosa aquilo que vai sair na imprensa, que vai ganhar manchete, todo mundo vai olhar para essa situação e falar assim: olha só, o governo Lula, ele está fazendo alguma coisa contra o crime que acontece dentro da plataforma. Não, ele está fazendo alguma coisa contra quem exerce ou usa a plataforma adequadamente. O criminoso vai continuar sendo criminoso fora da plataforma. Veja, tudo isso é muito claro que é uma cortina de fumaça, né, Marcília? Mostramos aqui as obviedades, os absurdos e tudo mais, mas vamos lembrar como que tudo isso começou. Foi uma manifestação da Janja, não foi isso? Foi. Ou seja, que ela não tem nenhum cargo de governo, ela não tem um cargo eleito, ela não tem uma função administrativa, nada, não é por nada a favor ou contra o juízo de valor a Janja, ela não tem isso. Então, como é que uma simples manifestação de uma pessoa que não está no governo gera tudo isso e ocasiona mais uma censura aberta no Brasil? Eu concordo muito com o Mota que é onde reside a minha pouca ou única esperança é a própria tecnologia. Que é como eu sempre falo, é quase como você tentar conter a água de um rio. Em algum momento, a hora que essa força vem muito forte, essa água escapa por algum lugar. Então, várias plataformas já foram censuradas aqui no Brasil. A Discord são um número menor de usuários do que outras plataformas. Nós tivemos o X, que são milhões de brasileiros que usam. Nós ficamos 40 dias sem acesso ao X. Quais são os países que ficam sem acesso ao X? China, Butão. E o Brasil ficou 40 dias. Ou seja, nós tivemos uma censura aberta e descarada e agora mais uma. Agora, dizer que essa morte, que obviamente é lamentada por todo mundo, aconteceu por conta de uma live, então nós temos que proibir lives em absolutamente todos os locais. Ou, por exemplo, no ano passado, em uma escola tradicional aqui de São Paulo, que eu conheço bastante, uma menina se suicidou. Será que tem que fechar todas as escolas, portanto? Ou alguém que bate o carro e morre? Vamos proibir, portanto, que todo mundo ande de carro? Isso é completamente infantil, é uma cortina de fumaça muito grande para, mais uma vez, o Estado ir crescendo, ir avançando sobre as liberdades individuais das pessoas e massacrando cada vez mais a Constituição brasileira. E isso vai se tornando normal, as pessoas vão normalizando porque precisam tocar a sua vida adiante a cada dia que passa. Isso está se tornando normal para a população brasileira. Se não realmente houver uma manifestação maior por parte principalmente de imprensas e de associações e de pessoas nas ruas, isso se tornará um completo normal daqui a pouco no Brasil. Ô Mota, eu queria te ouvir, e você também, que você mandou pra gente um print, já está aqui na tela sobre questão de prevenção e etc, crimes, pode chamar aí na sua fala que já está no ponto. Eu já tinha até mencionado, é um trabalho feito pelo Procurador de Justiça Fábio Costa, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, alertando, esclarecendo, educando sobre sinais de alerta em relação a potenciais abusos de jovens e crianças nas redes sociais. Então eu sugiro que os pais, as famílias, que se interessem por esse assunto, não caiam nessa balela de acreditar que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai fazer por vocês o trabalho de proteger os seus filhos.
Agora, eu queria dizer a vocês que no meio desse festival de besteiras que assola o país, né, dessa loucura toda que a gente comenta aqui todo dia, eu acho que essa é uma das que fazem menos sentido. Eu realmente não consigo entender a lógica por trás disso. Porque a repercussão dessa medida, de qualquer medida de censura contra o Discord, vai ser majoritariamente negativa contra o governo. Não há nenhum ganho eleitoral para o governo em cima dessa matéria. Então isso me parece assim uma coisa aleatória, né? Um capricho aleatório, uma exibição frívola de despotismo. Assim como algumas pessoas, né, fazem coisas que elas não sabem bem porquê, só para demonstrar o seu poder. Eu não vejo nenhuma lógica e realmente não vejo nenhum benefício para o próprio governo nisso. Ô Mota, eu queria só rapidamente aqui pedir licença, porque um grande amigo, o Ricardo Peac, me manda uma nota que também o IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, na pessoa do seu presidente, Diogo Machado de Mello, também fez uma nota. Então a gente está falando aqui da OAB, né, de uma certa omissão, digamos assim, mas o IASP, que também é uma associação importante de advogados, fez uma nota reforçando a importância do sigilo de fonte e garantias constitucionais e dizendo que recomenda cautela, que o sigilo de fonte é necessário ao exercício, enfim, das garantias e tudo mais, e que não quer antecipar qualquer juízo sobre fatos ou responsabilidades, mas que reafirma que a liberdade de imprensa é essencial para a democracia. Então, temos aqui que a César o que é de César também, quem se manifestou, obviamente, recebe também o nosso apoio. Agora, é preciso que as entidades não apenas se manifestem, mas atuem de forma firme, concreta e diária em relação a esses abusos, porque esse abuso que nós estamos aqui noticiando hoje, que também noticiamos ontem, é consequência de 7 anos de abusos que nem sempre nós tivemos apoio, né, de entidades e etc. nos abusos, sobretudo quando eles eram cometidos contra os bolsonaristas durante esses últimos anos. Então, é importante que entendamos onde que as coisas nascem para entender as consequências de onde elas pararam.